Olha só, estamos voltando com o Transformando de Vidas de hoje. Com o Joel do Instituto Araxá, o Joel Euroff, advogado, nosso amigo, grande defensor das causas sociais. Mas, Joel, vamos fazer aqui deixar um pouquinho isso de lado, eu quero saber do Joel. Joel, como é que foi, como é que você se comportou, quais são suas memórias, o que você traz para a gente da sua vida nesse momento da pandemia, 2 anos de pandemia, meu amigo. Como é que foi para você, Joel? Olha, não foi fácil para ninguém, né? Nem para governos, nem para as pessoas, nem para os empresários. Todos, absolutamente todos, foram pegos de surpresa. Muitas famílias tiveram aí, perderam pessoas, né? Familiares, amigos. Eu tive essa possibilidade de não passar por essa dificuldade mais extrema durante a pandemia. Não tive perda de familiares por conta da Covid. Mas tivemos aí, como as demais pessoas, dificuldades, né, de adaptação. Eu sou professor, então saímos da presencialidade para processos online, aulas digitais. Foi um momento de dificuldade, de alteração de metodologia, de compra de equipamentos, de montar um espaço adequado em casa para que os alunos pudessem ter o máximo possível do mesmo professor de sala de aula no online. Eu tive uma situação peculiar de um colega de trabalho que antes da pandemia já estava nessa transição que para muitos de nós não era cotidiana, essa transição do trabalho digital. Para mim não era cotidiano, eu sempre estive totalmente em trabalhos presenciais. E este colega, em um trabalho presencial, militava, né, conosco de que as reuniões pudessem ser online, e ele chegou a apresentar na época, isso antes da pandemia, uns 2, 3 anos antes da pandemia, e eu fui um dos que disse, não, isso não funciona, não vamos fazer reunião online. E na primeira reunião online que ele estava comigo, ele teve o prazer, né, uma brincadeira, de dizer, e aí, como é que está sendo para você? Né? Você está em casa, você não gasta combustível, você não tem que ter deslocamento para conversarmos sobre pontos de uma pauta que eu não preciso estar diante de você. Uma vez que no digital a gente tem essa possibilidade de dizer qual é o assunto, debater, organizar, por vezes até melhor a organização das falas do que no presencial. Então, na minha experiência pessoal, reuniões e algumas situações mais rápidas de comunicação ficarão, né? Vieram para ficar realmente, infelizmente, que pena que para mim e para muitos foi nesse supetão, né? Mas é um ponto que deve ficar aí para a vida das pessoas. Você pegou Covid? Sim, não? Não. Passei toda a Tá vacinado, eu pandemia, sei que você tá. as 3, né? As 3 doses completas e não tive Covid durante todo esse período. Agora a gente sabe que nós vamos ter que passar por esse momento de adaptação e de realidade. Eu acredito que todos que defenderam a vacinação desde o primeiro momento, eu fui um desses defensores, nós tínhamos a perspectiva de que a vacinação era para nos possibilitar a retomada de um novo. Nem nós falávamos de uma normalidade, né? E aí, o que seria normal? Tanto é que normal hoje é fazer reuniões online, também passou a ser normal, e não era anteriormente. Então, é uma retomada de um novo cenário, de um novo mundo, que durante toda a pandemia nós defendemos, olha, a vacinação é necessária para nos protegermos, para que pudéssemos, então, num primeiro momento não tínhamos muita clareza, a ciência não tinha uma resposta, mas foi uma resposta rápida na perspectiva de outras doenças, de outras pandemias, de outras campanhas de vacinação. Nós, que bom, pudemos começar a vacinação o quanto antes, com as dificuldades que tivemos no nosso país pelo negacionismo, mas hoje está comprovado, a maior parte da população brasileira compreendeu, justamente por uma cultura de vacinação que o SUS implementou no país ao longo dos anos. Nós somos referência em vacinação e a maior parte da população, esmagadora parte da população, entendeu a importância da vacinação, desde lá, defendendo uma retomada de uma normalidade. Então, hoje vocês estão aqui nos vendo sem máscara porque nós defendíamos isso.
né, que em algum momento nós teríamos. Se é este o momento mais adequado, né, as variantes que estão vindo e outras situações que estão sendo demonstradas, mas também está aparecendo aqui o diagnóstico de que as mortes que estão acontecendo são de pessoas que não estão com o esquema vacinal completo ou que têm alguma comorbidade. Então, claro, a gente ainda tem que avançar nessa perspectiva de como proteger adequadamente e mais as pessoas com comorbidade. Joel, e você falou uma série de coisas, mas o que te calou mais fundo nessa pandemia? O que te machucou mais? Aspecto profissional, olha, eu tive problemas. Você como professor, você não pode trabalhar. Num primeiro momento não pode trabalhar, depois migrou para o ensino híbrido. Olha, financeiramente eu fui atingido, vivencialmente, existencialmente. O que mais te calou fundo nessa pandemia? Olha, eu tenho consciência dos privilégios que eu tenho enquanto cidadão. Né? Eu pude ter acesso à educação, eu pude ter uma família muito estruturada, e então, quando veio a pandemia, claro, que também fui abalado financeiramente, mas olhando, né, na perspectiva que a gente trabalha no SUAS, olhando a população brasileira de modo geral, eu não posso reclamar, né? Eu tenho que ainda fazer a minha parte como cidadão em doar-me, como tenho feito no Instituto Araxá, com assessorias jurídicas gratuitas às pessoas que mais precisam, aos projetos que nós desenvolvemos de distribuição de benefício socioassistencial, concessão de benefícios, de qualificação de adolescentes ao mundo do trabalho, de defesa das mulheres que são vítimas de violência doméstica, e essa perspectiva que alterou durante a pandemia, que mais nos trouxe angústias, né? Que mais nos deixou em situação de alerta permanente, que foi as pessoas que já enfrentavam dificuldades foram levadas para situações dramáticas durante a pandemia. Então nós tivemos um aumento considerável de pessoas que perderam emprego, pessoas que já não tinham uma estrutura e que precisaram fundamentalmente das estruturas da sociedade, da solidariedade, mas dos governos. Olhando sobre um aspecto até histórico, não olhando sobre o aspecto histórico, esses momentos, a última pandemia foi 100 anos atrás, 18 a 20, a pandemia da gripe espanhola, influenza, viral também, né? E são momentos extremamente significativos, guerras mundiais, de muitas modificações, trazem junto crises sociais, crises econômicas, são momentos extremamente importantes, tá? Mas, ao mesmo tempo de todas as transformações e dificuldades, a história mostra, também existe um grande senso de oportunidades. Com relação ao que você está dizendo, de ensino híbrido, nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, que se iniciou em 2011. Paralelamente a isso, né, a quinta organização social, Sociedade 5.0, se iniciou em 2016 no Japão, que previa que a quarta revolução industrial, que é a revolução do tecnológico, ela fosse focada no ser humano, né? E até então não era. Pensa assim em cidades inteligentes e tantas coisas. E eu percebo, analiso que durante a pandemia todas essas coisas se potencializaram. A educação, nós estamos na educação 4.0, que não tinha chegado ao Brasil ainda, ensino híbrido, noções como sala de aula invertida e tantas outras questões, né? Nós temos ainda uma educação arraigada à Primeira e Segunda Guerra Mundial. A educação brasileira é nesse modelo. Se você for ver o que acontece no mundo, né, desde o final da década de 60, agora de uma maneira mais intensa, você já tem uma educação de outro perfil. Então eu vejo que todas essas coisas vieram de uma maneira muito intensa e, claro, impactam, né? Mas, perante tudo isso que nós estamos falando, conversando, eu estou concordando com você, abrindo o diapasão de situações, como você enxerga esse momento de retomada? Tá? Como é que você... O normal esquece, né? Nós concordamos com isso? O normal esquece. Nós temos que entender que daqui para frente as coisas são diferentes. Sim. Quanto antes você aceitar isso, você querendo voltar ao que era antes, não vai voltar, amigo. Mudou? Como é que você enxerga? Como é que você percebe? O que você tem de expectativa desse momento de retomada? Então, Balesteiro, normal a gente esquece, de fato, é um novo cenário, mas a pandemia intensificou
né, para quem tem sensibilidade e estar em projetos sociais, se doar em instituições. Eu sempre digo que as pessoas que têm disponibilidade para estar numa associação, num conselho, em audiências públicas, elas são pessoas diferenciadas. Então, Sim. por mais que a gente tenha dificuldades ou divergências, eu reconheço... Tem uma noção de mundo diferente. Eu reconheço que as pessoas que se doam numa gestão pública são pessoas que têm um mínimo de sensibilidade para com as outras pessoas. Então, o desafio que eu vejo muito bem colocado agora para essa retomada é: eu tenho como gestor público, eu tenho como agente social, eu tenho como cidadão uma nova realidade a enfrentar. Educação, processos educacionais. Mas isso significa que, além daquilo que talvez a gente não conseguisse fazer com que as pessoas tenham acesso na completude de seus direitos sociais, tem pessoas que não têm mais possibilidade de tomar um café da manhã, almoçar e jantar, pessoas que não têm mais as 3 refeições de forma regular. Como que eu vou dizer para essas pessoas, para esses adolescentes, para essas crianças, para esses pais, que agora a educação é digital e que ele precisa de um computador? E quem faz o acesso à internet? Quem garante o acesso aos instrumentos tecnológicos? Então, isso também nos coloca na necessidade de rediscutir a forma de organização da sociedade, de acesso aos direitos, e exige do poder público uma agilidade muito maior, porque se nós estávamos com atrasos na implementação de direitos sociais e agora nós temos que dar conta dos direitos sociais e do acesso a um novo mundo mais tecnológico, isso significa uma discussão muito séria que nós temos que fazer e enfrentar. Fora outros aspectos, né? Como é que você vê sua vida nesse momento de retomada? O Joel. A minha vida. Então, assim como de outras pessoas, este mês, retomando... Você já vai em barzinho, já está tranquilo? Eu tive essa dificuldade. Confesso que primeiro momento, hoje, esse sábado, é o primeiro sábado, eu vou sair sem máscara e eu vou entrar no espaço coletivo. Foi algo muito difícil. Mas eu disse, eu militei durante esse período para que isso acontecesse, as pessoas tivessem as 3 vacinações. Lembro muito bem que no começo da pandemia era dito, olha, quando chegássemos a 70%, 75% da população vacinada, estaríamos num espaço de segurança, e estamos já com mais de 70% das pessoas. Então isso foi um desafio. Claro que não vou ficar saindo o tempo todo, me expondo o tempo todo, a gente ainda precisa de alguns cuidados, mas também, assim como muitas pessoas, como eu retomei o ensino presencial, sou professor no Instituto Federal em Camboriú e na Univale em Biguaçu, eu tenho esses deslocamentos. Desculpa, você retomou agora, né? Retomei agora, este mês. Tenho esses deslocamentos. Então, o impacto orçamentário é o combustível. Né? Estamos pagando aí R$ 7,09, um absurdo, né? Porque é uma decisão de governo, né? O governo Bolsonaro decidiu abrir mão das nossas refinarias e privatizá-las, decidiu indexar o combustível que nós podemos produzir aqui, da autossuficiência do pré-sal que nós tínhamos anteriormente, entregar isso ao capital internacional, e nós, brasileiros, estamos pagando em dólar aquilo que é produzido em real. Então, nós todos estamos pagando uma conta de uma decisão equivocada de um governo que está aí. Né? E isso, esse mês, para mim, foi terrível. Né? Um orçamento que tu tem que readequar para gastar mais de R$1.000 em combustível. Então, como eu digo, é um privilégio poder gastar isso, mas não era necessário estar gastando isso. Sim. Joel, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Você vai vir aqui outras vezes, tem muito para conversar. Mas eu gostaria que você fizesse as suas considerações, as últimas considerações do dia de hoje. Então, hoje é um dia que o Instituto Araxá lança mais um projeto, é um projeto que já vinha se desenvolvendo em pontos específicos durante a pandemia, mas hoje à noite também um evento presencial na sede do Instituto Araxá, projeto Conectar, que é um projeto... Muito bacana, hein? Um projeto de estímulo às entidades de implementação das ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, da Agenda 30, que a gente então vai compartilhar e desafiar as instituições a boas práticas de gestão, a atitudes coletivas, né? Serão, em média, 5 ações que serão propostas pelo Instituto Araxá
para que todas essas entidades, já estão 32 entidades, fizeram inscrição para participar do projeto Conectar, e o Conectar também terá um programa de voluntariado, de preparação de pessoas e conexão com universidades e outras instituições para o direcionamento de voluntários qualificados para as nossas entidades aqui em Itapema, e o foco é realmente a implementação das ODSs. Hoje à noite, no Instituto Araxá, aliás, dia 17, né, na quinta-feira, dia que nós estamos gravando. dia hoje, né, que será então a retomada dessa nova perspectiva aí do Instituto Araxá. Quando o nosso programa vier ao ar, já terá acontecido, e tenho certeza que vai ser um grande sucesso, assim como todas as ações do Instituto Araxá, o são, e a importância do Instituto Araxá, o teu trabalho, o trabalho do Diego, que está à frente, presidindo o Instituto Araxá, é um trabalho muito bom. E reitero, não teria o Abaeté, que eu presido, não teria tantas outras entidades, e está regularizando também as entidades, que a maioria estava desregularizada, né? Não estavam regularizadas, associações de bairro, então, é um trabalho fantástico, muita empatia social, viu? Parabéns. Olha só, pessoal, por hoje estamos encerrando aqui com o Joel, mas proximamente estaremos de volta com mais uma entrevista bacana, que venha trazer muita informação e inspira a mim, inspirar vocês também. Um abraço, um beijo no coração de todos.